No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, todos são cheios de amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amado ouvinte da palavra de Deus, hoje, além de falar de Cristo Jesus, também irei falar de outra pessoa que também está enquadrada no livro sagrado, a qual foi um grande companheiro de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que é Cristo, o ressuscitado, a qual deu vida e vida com abundância. Para nós, nesse dia maravilhoso, dando essa oportunidade para nós adorarmos e bendizer o nome daquele que tudo pode. Os profetas profetizaram no tempo dos profetas, e de repente Deus, usando os profetas menores, qual foram os últimos profetas, e passou 400 anos sem usar nenhum profeta. Aparecia que estava até, não iam andar mais profeta para profetizar. Mas quando deu 400 anos antes de Cristo vir à terra, nascendo uma virgem e pagar o preço para comprar a nossa alma, Deus enviou um profeta, a qual esse profeta nasceu 6 meses antes de Cristo. Esse profeta, o último profeta, foi João Batista. Ainda no tempo da lei, quando Cristo nasceu, disse a palavra de Deus, no capítulo 3 de Mateus, está escrito assim: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelos profetas, pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E nós sabemos que ele veio para cumprir esta profecia, a qual foi profetizado por Isaías e demais profetas. Também profetizou a respeito de João Batista. João Batista foi filho de uma mulher estéril que não tinha a madre aberta para ter filho, e Deus concedeu João Batista através desta mulher estéril. E esta mulher era prima de Maria, a qual nasceu Jesus. Quando Maria se engravidou, Isabel estava grávida há 6 meses, mãe de João Batista. E de repente eles cresceram junto,
vendo um e outros, creio que andou um pouco junto, ainda criança, adolescente, e foi crescendo. E João Batista começou o ministério antes de Cristo. Ele foi para o deserto pregar o Evangelho. Como a gente hoje está aqui nesta praça, saímos de casa, deixamos a igreja, onde é localizada, e viemos aqui para a praça. Assim como João Batista pregou a palavra de Deus, anunciando Cristo, a qual já tinha nascido, ele bem conhecia que era o Cristo, porque ele sentia que Jesus era o Salvador, confiou e creu que ele era o enviado de Deus, a qual muitos creram também através da pregação de Jesus, a qual ele escolheu também os seus discípulos, porque creu que ele era o mestre enviado de Deus. Então João Batista veio para pregar, e ele pregava para o arrependimento dos pecados, e todos eles que ele pregavam para arrepender dos seus pecados, para que quando eles conhecessem Jesus, eles já estavam quase preparados para aceitar a Jesus como Salvador. Mas disse a palavra de Deus que então ia ter com ele os moradores de Jerusalém, os moradores da Judeia, e todos aqueles que eram vizinhos, ali que moravam também na beira do Rio Jordão, ia ter com ele. Os vizinhos, Jerusalém vinha, da Judeia, que era mais longe, vinha ouvir João Batista pregar no deserto. Um anunciava para o outro que ele estava no deserto pregando a respeito do arrependimento, e ali todos os vizinhos do Jordão, aonde ele batizava, iam ter com ele, e a cidade de Jerusalém, também das Judeias e das províncias do Jordão, que eram os vizinhos, vinha ser batizado por ele, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles confessavam o pecado e diziam: eu quero ser batizado para que meus pecados sejam perdoados. E vendo João Batista viu que no meio deles, daquele povo que vinha também ser batizado, via ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia, ele via que eles batizavam, mas eles não praticavam bem. Eles vinham, batizavam, confessavam os seus pecados, mas continuava nas mesmas práticas, não mudava de vida. Então João Batista, vendo que eles não levavam a sério aquilo que eles estavam fazendo, ele notou que este povo era religioso,
ministério. E ele chegou a dizer: como vocês podem viver desta maneira, não ter mudança de vida, continuar na mesma prática, praticando os mesmos pecados? Ele chegou a dizer: e sucedeu que, vindo ao batismo, dizia para ele: raça de víboras, quem fará fugir da ira futura? Se vocês estão vindo a mim para ser batizados juntamente com aqueles que estão com sinceridade sendo batizados e sendo praticante da palavra, mas não estão praticando como é necessário praticar, não adianta o homem batizar, não adianta o homem confessar que é de Deus e não praticar as coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia diz bem claro que devemos ler esta palavra, devemos guardar em nosso coração, mas devemos obedecer a ela, porque senão caminhamos para a nossa própria destruição. Acabamos se julgando, sendo juízes de nós mesmos e julgando que nós não pertencemos a Deus, por causa do comportamento que continuamos a praticar. Disse assim: produzindo, ele disse para aquele povo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos que vocês estão praticando não se enquadram para garantir que vocês arrependeram dos pecados. E se não arrependeram primeiro, não adianta ser batizado, porque primeiramente que tem que ser: arrependei-vos dos vossos pecados. Então João Batista pregava e dizia: ainda diz que são filhos de Abraão. Eles dizem: nós somos filhos do mesmo pai. Mas a Bíblia diz que aquele que pratica o mal não são filhos de Deus, são enquadrados nos filhos da perdição, o iníquo deste mundo, que vem matar, roubar e destruir. Muitos estão sendo filhos porque o filho faz aquilo que o pai sempre ensina. A Bíblia diz bem claro: ensina o teu filho ao caminho que deve andar, para que quando vem envelhecer, não fugirá dele. O que você tem praticado é o que você tem aprendido com o teu pai, ou está enquadrado dentro da Bíblia Sagrada? Como poderemos dizer que somos filhos de Deus, sendo que nós não temos prática, não participamos da mesma mesa a qual ele tem ensinado? Mas a Bíblia diz bem claro também: agora está posto um machado na raiz da árvore que não dá frutos, que não produz frutos, corta e lança no fogo. O mesmo Jesus, que é o Salvador, hoje ele é o nosso advogado. Ele veio nos salvar e está rogando o Pai para que nos poupe neste mundo. Mas se nós não bater o ide de Jesus,
anunciar esta palavra, nós estamos fora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu disse: eu vos batizo. João falou para aquele povo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando fala batizará com o Espírito Santo, Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele veio ter com os discípulos. Ele, estando em Espírito, se manifestou como se tivesse vivo no meio dos discípulos e soprou o Espírito de vida sobre os seus discípulos e disse para ele no capítulo 20, versículo 22 de João: e soprou nele o Espírito Santo. Mas depois do Pentecoste revestiu com fogo. O fogo é um revestimento, é uma transformação que o homem recebe, que agora ele será guiado pelo Espírito Santo. E já não está mais ouvindo a voz do iníquo, do inimigo, daquele que sopra no teu ouvido para praticar as coisas desagradáveis, a qual é o adultério, o roubo, o homicídio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi escrito a palavra de Deus que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus, mas a amizade de Deus é Cristo Jesus ressuscitado dos mortos. Praticai, pois, fruto de arrependimentos, para que alcancei a sua vitória. Disse: produzir fruto de arrependimento. Porque se continuamos na ira, se continuamos a praticar as coisas do iníquo, que é o nosso inimigo, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e nós não podemos ser enquadrados na escala do destruidor. Temos que escalar o nome de Jesus. E João Batista disse bem claro para os fariseus, para os saduceus, que tinha também a sua